Olá pessoal, tudo bem? Então, antes da gente começar esse momento de reflexão e de aprendizado que é a nossa palestra, eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês, tá bom? Para fazer um pedido para vocês. Como todo mundo sabe, nossa SEEB, a Sociedade de Educação Espírita da Bahia, ela é mantida pela doação de nossos sócios, nossos colaboradores e também dos eventos que a gente realiza na casa, além da livraria, da nossa lanchonete. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas há praticamente um ano. Então, eu queria pedir que vocês possam nos ajudar nesse momento, contribuindo com qualquer coisa para que a gente possa continuar mantendo a nossa casa, a nossa sede, as nossas atividades e esperando em Deus que em breve possamos estar todos juntos, novamente, reunidos aqui presencialmente. Aí você se pergunta, George, como é que eu posso colaborar? É simples, aqui mesmo nesse vídeo está aparecendo agora as informações de como você pode fazer sua doação. Se não conseguiu por aqui, não tem problema. Procura qualquer um de nós nos nossos grupos de WhatsApp. O importante é colaborar, não é não? Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Muita saudade e até breve e boa palestra! Boa tarde, amigos e amigas da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Meu nome é Emilson Pial, um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, nesse sábado, muito agradável para todos nós. Agradeço o gentil convite da direção da casa para esse trabalho, onde estamos fazendo um estudo sobre as leis morais. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Então, a sexta das leis morais. É muito agradável podermos compartilhar esses momentos. Peço a todos que estão agora conosco aqui ao vivo, nos acompanhando nesse instante, e que posteriormente assistiram a esse trabalho, para que se inscrevam no canal da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, compartilhem essa palestra e as demais palestras da casa, utilizem nos seus cursos, nos seus evangelhos, nos seus momentos de estudo. Então, vamos à nossa prece para iniciarmos os trabalhos da tarde. Meu amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações, nossas mentes e permita que nesse tempo de estudo nós sejamos capazes de produzir novos progressos, novas aprendizagens, avançarmos no autoconhecimento e no conhecimento coletivo que fará de cada um de nós melhores instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão. Ilumina nossas vidas e nesse tempo de transição planetária que todos atravessamos, possamos juntos fazermos o melhor, servirmos de exemplo mesmo na adversidade, para a construção de um mundo de paz. Que assim seja. Bem, a nossa temática de hoje, como eu disse anteriormente, é a lei de sociedade. Nesse nosso encontro na Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Então é um prazer para mim estar aqui com todos vocês. E para a gente pensar um pouco nessa questão da lei de sociedade, a gente precisa recordar, ainda que rapidamente, que o Livro dos Espíritos ele tem uma ordem didática, ele obedece a uma sequência de aprendizagens. E ao entrarmos na discussão do capítulo das leis morais, nós somos convidados a avançar em direção a transformar aquele conhecimento que nós adquirimos sobre a existência da alma, sua imortalidade, a forma como reencarnamos, as tribulações da vida, as dificuldades, a forma como os espíritos se relacionam, os processos obsessivos, a transição entre os mundos, as diversas moradas habitadas, a reencarnação como um eixo estruturante no processo
pedagógico, num processo educativo de transformação. Ao passarmos por esse quinhão de informações, nós nos tornamos aptos a dar um passo à frente, e é isso que Kardec vai propor quando vai falar para nós das leis morais, e vai nos dizer que, do mesmo jeito que existem leis que regem a nossa vida material no plano da terceira dimensão onde nós habitamos, onde os mundos conhecidos se encontram, existe um mundo normal, primitivo, pré-existente, que é regido também por leis naturais, e que as leis que regem esse, entre aspas, outro mundo, também são leis que estão correlacionadas com o nosso mundo atual, com o nosso mundo material. Em que pese os espíritos dizerem que o mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido, é nesse mundo material onde nós nos encontramos, nesse mundo tridimensional, que nós vamos enfrentar os desafios da existência. E aí o Kardec vai nos dizer, e os espíritos vão nos orientar, no sentido de que estarmos encarnados submete-nos a um conjunto de leis, que ele vai dizer que se assemelham em certa medida às leis mosaicas, né? No sentido de que as leis naturais, elas são um conhecimento que nós já carregamos, que cada um de nós já transporta, e à medida que nós vamos avançando na encarnação, nós vamos relembrando, porque elas estão inscritas na nossa consciência. Ao estarem inscritas na nossa consciência, inclusive o Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos, porque ele diz assim, ora, mas se essas leis estão escritas na nossa consciência, por que é preciso que venham ser repetidas novamente? Aí os espíritos vão dizer, porque a gente esquece, porque nós nos esquecemos da sua existência. Então, é um processo de percepção de nós mesmos numa trajetória evolutiva e com uma outra visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo materialista, uma cosmovisão materialista, e nós vamos ter uma cosmovisão espírita ou espiritualista, dependendo da forma como queiramos pensar, se o espiritismo é parte da filosofia espiritualista, mas essa concepção, essa cosmovisão espírita, ela vai nos permitir ter um olhar sobre a vida, sobre a existência, sobre as nossas relações uns com os outros, e vai nos empurrar em direção, ou vai nos puxar, dependendo do olhar, ou ela empurra no momento em que a gente é inconsciente do que está fazendo, ou ela nos puxa no momento em que a gente percebe o que está fazendo, na direção de uma compreensão da existência com uma diferenciação. E essa divisão da lei natural, ela obedece também um processo de transição e de aprendizagem. Nas 10 leis naturais, elas não vão primeiro uma, depois a outra e assim numa sequência. Não. São competências que a gente vai adquirindo na lei de adoração, na lei do trabalho, na lei de reprodução, na lei de sociedade, na lei do progresso, na lei de justiça, de amor e caridade, para citar algumas. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que a lei de sociedade, que é a sexta das leis, ela nos coloca diante de um processo de, vou chamar assim, aplicação prática do conjunto das leis. Né? Não sei se quando Kardec estruturou, mas penso que sim, ao colocar a lei de sociedade ali em sexto lugar, justamente para ela ficar mais ou menos no meio do processo de compreensão das leis, partindo da lei de adoração até chegar na lei de justiça, de amor e caridade, né? E depois ele vai falar da perfeição moral. Então, ao colocar a lei de sociedade ali no meio, é mais ou menos como se a gente fizer um vis-a-vis com o Sermão da Montanha, é como se você subisse em direção a um determinado ponto e depois avançasse para o outro lado. Então, a gente passa por uma compreensão geral da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, aí chega na lei de sociedade. Aí na frente vem lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade e a perfeição moral. Na minha cabeça, fica perceptível uma certa dinâmica de progressão, ainda que a gente vá avançando nessas leis, quando a gente está capaz de perceber as relações na vida social, a gente está mais apto para compreender a lei do progresso, para compreender até a gente chegar na lei de justiça, de amor e caridade. Esse conjunto de percepções que estou trazendo aqui no princípio é para a gente refletir em uma
questão que está colocado, um elemento que está colocado na questão 793, quando Kardec vai perguntar por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos vão dizer que nós vamos reconhecê-la pelo seu desenvolvimento moral. E aí faz um vis-a-vis, evidente, ele está falando da sociedade do século XIX, mas se aplica em outros séculos, né? A gente imagina que por termos avançado, por termos desenvolvido tecnologias, WhatsApp, internet das coisas e outros elementos, biônica, termos desenvolvido possibilidade de transposição de órgãos sintéticos, etc., etc., a gente avançou e ele diz, olha, ainda está muito longe. Então, a gente, quando pega na questão 793, a gente vai perceber que a nossa civilização ainda é incompleta. E ao perceber essa incompletude da nossa civilização, a gente vai passar para pensar na lei de sociedade a partir dos seus elementos, que é essa necessidade da vida social, a vida de isolamento, o voto de silêncio e os laços de família. Para aqueles que estão nos acompanhando agora e depois querem compulsar no livro, a lei de sociedade começa na questão 766 e vai até a questão 775, ao nos falar dos laços de família. Então, um primeiro elemento que quero trazer aqui nessa tarde para a nossa reflexão é uma abordagem temporal. Quando o Livro dos Espíritos foi escrito, em meados, né, do século XIX, sua publicação foi em 1857 na primeira edição, depois ele teve mais 12 edições, até a publicação da edição definitiva, e com 1019 questões, a Europa do século XIX vivia mergulhado num ambiente que era um ambiente de transição social. Esse ambiente de transição social europeu, ele era marcado fortemente por uma crítica à Igreja Católica, ao cristianismo, uma crítica muito forte ao processo que vinha da Idade Média e um outro elemento muito forte que estava em desenvolvimento, que era o iluminismo, com um elemento fundamental nesse processo aí, que é o Augusto Comte, com o positivismo, trazendo uma religião racional. Dentro dessa lógica de pensamento racional, há uma religião que muito fortemente impactou a Europa. Esse impacto dessa religião começa aproximadamente nos 1550, 1560, e vai avançando e chega num certo ponto, não vou dizer o máximo, porque esse máximo vai acontecer no século XX, mas ele atinge uma curva de crescimento, e a religião a que estou me referindo é o budismo. E o budismo trazia vários elementos de isolamento, de vida contemplativa, etc., etc., que os espíritos vêm, dentro da discussão de lei de sociedade, fazer um contraponto a esse pensamento, ao dizer que a vida social, ela compõe um dos elementos da lei da natureza. Para a gente pensar que nós precisamos uns dos outros para nos relacionarmos. E quando o Kardec escreve isso, a psicologia ainda era uma psicologia experimental, a psicanálise ainda não existia. Então, o Kardec já está trazendo conceitos que no século XX a gente foi aprender com Freud, com Lacan, com Winnicott, com outros pesquisadores, sobre essa importância da vida de relação. O pensamento também do diálogo e da comunicação dialógica, ele ainda não existia. O Martin Buber, que só foi escrever isso, o seu livro do diálogo e da dialógica, mais ou menos aí no 1920, 1925, se não me engano. O Martin Buber, quando vai falar do diálogo e da dialógica, os kantianos e neos-kantianos, que vão falar da ação comunicativa, onde o maior expoente desse pensamento é o Jürgen Habermas, nenhum desses elementos estava posto. E o que esses pensadores, pós-Livro dos Espíritos, e já no século XX, a partir de 1920, 1925 em diante, o que esses pesquisadores vêm dizer? Eles vêm dizer que nós precisamos do contato com o outro, do convívio com o outro, para nós sermos capazes de construir verdades, conhecimentos, aprendizagens, informações, transformações. E os Espíritos vão dizer, lá no século XIX, no Livro dos Espíritos, que Deus fez o homem para viver em sociedade, e a palavra
e outras faculdades são necessárias a essa vida de relação. Veja, antes da gente conhecer, do ponto de vista do nosso século XX, de apreensão de conhecimento, antes da gente conhecer essas informações, esses processos, do ponto de vista, vamos chamar assim, científico da abordagem trazido pela psicologia, pela psicanálise, pela própria filosofia, no processo de interação social, né? Os espíritos já vêm dizer para nós assim, olha, preste atenção numa coisa, nós estamos aqui para vivermos juntos, e o isolamento absoluto, ele é contrário às leis da natureza. Então, aí os espíritos vão fazer um diálogo, e eu vou poupá-los aqui, porque sei que muitos já são estudiosos da doutrina, e outros eu quero instigar para que leiam o texto e tirem suas próprias conclusões. Eu vou poupá-los aqui nesse momento de citar as questões ipsilíteres e suas respostas. Mas o que os espíritos dizem a partir das perguntas de Kardec? Kardec vai perguntando o seguinte, olha, mas então será que não tem mérito na pessoa viver isolada? Será que aqueles que fazem desse isolamento um motivo de aprendizagem, de crescimento, não estão dando sua contribuição? E os espíritos vão respondendo sempre que não. Que o desafio é estar na sociedade, é estarmos no mundo, é convivermos com as outras pessoas, enfrentarmos as dificuldades dos relacionamentos uns com os outros. Aí eu dou um salto aqui e vou fazer uma visita lá na questão 919, quando Kardec vai perguntar sobre qual é a forma de nós alcançarmos essa perfeição. Aí eu volto, como a gente aqui está no... Viu, Miré, me perdoe aqui o formato da abordagem nessa tarde, você e os demais, mas como a gente está numa escola, né, eu vou buscar também uma dinâmica um pouco mais didática, do ponto de vista da construção do tema. O Kardec, nas questões 915, 916, 917, 918, ele vai fazendo uma discussão sobre o homem de bem, os caracteres, como é que deve ser, como é que isso deve se processar. E na questão 919, ele faz uma pergunta-chave, que é como alcançar essa possibilidade. E os espíritos respondem, conhece a ti mesmo. E o Kardec vai dizer, é fácil falar, mas como é que faz isso? Aí vem uma mensagem que vem trazer uma informação sobre essa necessidade de nós nos olharmos, nós nos percebermos. E qual é a correlação que eu faço dessa questão 919A com a lei de sociedade? É que o Espírito vai dizer assim, olha, quando eu terminava meu dia, eu sentava e avaliava todos os meus comportamentos e verificava se as minhas atitudes, se as minhas escolhas, como elas afetaram as outras pessoas. E quando eu estava diante de uma dificuldade sem saber qual a melhor decisão tomar, eu parava e pensava o seguinte, se outrem estivesse fazendo isso comigo, como eu reagiria? Compreendem aí a questão da lei de sociedade, como ela fica presente? Eu sozinho não sou capaz nem de me conhecer, nem de saber se eu estou progredindo, nem de saber se o progresso que eu estou fazendo está adequado com o tempo que eu estou vivendo. E se isso tem um comportamento positivo no meu próprio processo de conhecimento. É aí que eles vão dizer, o Espírito vai dizer, olha, você primeiro precisa olhar para a forma como você impacta as outras pessoas e como você é impactado por elas. E como é que você vai saber o impacto que você causa delas? Colocando-se no lugar delas e fazendo um olhar sobre si mesmo. Que está um pouco relacionado com a lei de liberdade. Então, a nossa liberdade vai até onde começa a do outro e assim sucessivamente. Prossegue o Espírito, e aí eu não vou dizer o nome do Espírito para vocês ficarem curiosos e irem lá na questão 919A e verem que Espírito foi esse. Depois, mandem uma mensagem para mim, dizendo como é o nome desse Espírito, ou então escrevam aí nos comentários como é o nome do Espírito que deu essa resposta para Allan Kardec e para todos nós. Aí esse Espírito prossegue dizendo o seguinte, olha, quando a gente está na vida material, a gente não faz acumulações pensando na aposentadoria. Ele não usa a palavra aposentadoria, eu que estou usando aqui. Me perdoe o Noleto, Guilhom, Salvador Gentilho, grandes tradutores da codificação. Quando você está pensando na vida material, você não pensa no futuro? Você não pensa no dia de amanhã? Você não amealha alguns recursos para a velhice, para a aposentadoria? O que nós estamos fazendo com essa obra, com esses textos, é abrir a mente de vocês
para a vida espiritual. Por isso ditamos o Livro dos Espíritos. É uma mudança na chave. É por causa disso que eu comecei a conversa falando sobre essa cosmovisão espírita em relação à vida social. Aí eu vou lembrar aos que estão aqui o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar do ser de perfeitos. A busca dessa perfeição, ela é também dentro desse ambiente de vida social, de contato com o outro. Então, a vida de isolamento, a vida de afastamento do ambiente social, por mais que ela possa representar algum ganho para a pessoa, do ponto de vista do seu autoconhecimento teórico, é só no contato com os outros é que eu vou saber se, de fato, eu sou capaz de vivenciar tudo aquilo que eu já sou capaz de pensar. É só no momento em que eu estou ali na rua. Agora, pensemos aqui nesse período de pandemia que todos estamos vivendo. O uso da máscara é uma realidade e uma necessidade. Quando a gente olha uma pessoa sem máscara na rua, como é que a gente reage? O que a gente pensa? Se a gente usa o critério do não julgueis, você diz assim, mas esse indivíduo é responsável por si mesmo, etc e tal. Mas se a gente para e pensa na sociedade, no coletivo, no envolvimento dos outros, a gente diz, não, essa pessoa precisa ser instada, convidada ao uso de máscara. Se a gente é um sujeito antigo, o homem velho, como o Krishnamurti vai dizer, o homem velho, né? A gente reage como? Brigando, xingando, reclamando. Se nós somos o homem novo nessa visão de ser humano, humanidade, que o Krishnamurti traz, como é que a gente vai fazer? A gente vai dialogar. O desafio é justamente nós transitarmos dessa visão beligerante para essa visão dialógica de construção da verdade. E aí eu faço um parênteses aqui para lembrar do Castro Alves, quando diz lá no Marchemos, buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Veja, nós precisamos desse contato uns com os outros para testarmos. O Winnicott vai falar da relação da criança com a mãe, quando ele vai dizer a mãe e o bebê são interdependentes, um só existe em função do outro. Essa relação que nós construímos uns com os outros, ela é um desafio de aprendizagem. As pessoas boas, as pessoas más, as pessoas medianas, as pessoas que não estão nem aí para a vida, todas elas são referências para nós. As que são nossas amigas, as que são nossas inimigas, todas são pessoas que estão trazendo e estão recebendo aprendizagem nesse processo que eu vou chamar aqui de dupla troca de conhecimento. Então, a vida de isolamento, hoje, nós temos, além da palavra dos espíritos, que já disseram isso lá no Livro dos Espíritos, nós temos a experiência da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da filosofia, mostrando que é através dessas trocas linguísticas, vou dizer assim, dessas trocas de aproximação, que nós vamos construindo o tecido social, com suas coisas boas e com suas coisas más. E aí os espíritos dizem, no capítulo das leis morais, que a gente precisa prestar atenção, que nós valorizamos muito as pessoas mais complicadas, mas nós esquecemos que existe uma multidão de pessoas boas por aí, aos milhares, que silenciosamente estão vivendo suas vidas. Que silenciosamente no sentido não estarem de boca fechada, mas anonimamente estão vivendo suas vidas. E aí é um elemento que nós precisamos pensar quando nós discutimos as nossas interações sociais. Nós espíritas, nós espiritualistas, precisamos ter uma capacidade de influenciar positivamente na mudança dos comportamentos que estão vigentes na nossa sociedade. E alertarmos para isso. E aí eu vou dar um exemplo que está aí rodando e que está na boca de muitas pessoas e está na visão das redes sociais, que é o Big Brother, que todos estão falando dele. Qual é a grande
característica dessa edição atual do Big Brother, que a audiência está nas alturas, são justamente as intrigas, a violência, a agressividade, as disputas. E esse é um elemento que fica difícil de nós compreendermos e de nós percebermos e de nós dialogarmos, porque muitas vezes nós mesmos somos capturados por eles. Um amigo nosso, já desencarnado, Alamar Regis, ele costumava dizer que ele não consegue entender como é que funciona a sociedade cristã de uma maneira geral, e ele não falava só da sociedade espírita, falava de evangélicos, católicos e de outros religiosos cristãos. Ele dizia, você abre uma TV focada na mensagem da religião, seja ela católica, espírita, protestante e outras matrizes, neopentecostais, quaisquer que sejam, e a audiência é 0, não sei o que lá. Quando você vai fazer o censo, a população que se diz cristã, católica ou de qualquer outra religião é praticamente 85% a 90% da sociedade. Vê a relação inversa? Ah, mas o que é que tem na TV aberta que prende tanto? É justamente esse ponto da violência, da agressão, da trama, da intriga. Nós precisamos trabalhar nesse século XXI para mudar essa realidade. Inúmeros pesquisadores, pensadores, além dos pensadores espíritas, eles vêm falando sobre a necessidade dessa educação para a paz, dessa mudança nas nossas relações sociais. E por que eu estou falando desses outros pensadores ao falar da lei de sociedade? Que quando a gente vai se lembrar do caráter da revelação espírita, que ela é divina e é científica, qual é a característica dessa revelação divina? É que ela vem por várias bocas, por bocas de momentos diferentes, por pesquisadores de noções diferentes que estão falando a mesma coisa. Há uma multidão de pesquisadores, de cientistas, de psicólogos, de psicanalistas, de filósofos, de religiosos, que estão, desde meados do século XX, vou marcar aqui 1950, 55, no pós-guerra, para frente, chamando a atenção para a necessidade de nós mudarmos nossos comportamentos sociais. E o que eles estão falando está em total sintonia com o que os espíritos nos disseram. Eu vou citar somente alguns para não ser cansativo. Krishnamurti, Martin Buber, que foi bem antes de Krishnamurti, Fritjof Capra, só para ficar em alguns nomes. Teria vários outros para poder citar. O que todos esses pensadores vêm dizer para nós? Que nós precisamos mudar as nossas relações humanas. Nós precisamos encarar os outros seres humanos como nossos parceiros no processo de construção do planeta, de construção da vida comum, de construção da vida coletiva. E esse desafio de aprendizagem, nós espíritas precisamos estar na vanguarda dele. Nós precisamos ser aqueles que se colocam como os puxadores dessa discussão nos ambientes, porque aí vem um outro elemento que é a omissão. E me chama muita atenção nesse capítulo quando Kardec vai questionar os espíritos sobre o voto de silêncio. E os espíritos vão dizer que o voto de silêncio é uma coisa absurda, que é um comportamento egoísta do sujeito. Eles chegam a dizer que as pessoas que se dedicam a esse voto de silêncio são pessoas viciadas, porque ele vai fazer uma comparação sobre as pessoas que usam álcool, que vivem embriagadas. Isso merece aprovação? Pergunta os espíritos. Então, o voto de silêncio é um equívoco. E o voto de silêncio está relacionado com uma omissão, com um descolamento, uma desconexão da realidade social que a gente vive. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar no ambiente social que o nosso Brasil, que o nosso planeta está vivendo, e o quanto nós estamos nos omitindo nesse processo de convívio social.
E aqui eu estou falando do ponto de vista do comportamento individual, fora da discussão política, partidária, vamos chamar assim, dos ânimos que movem, né, as discussões de direita, de esquerda, de centro. Não, é a questão da gente pensar assim, Estado, sociedade, e pensarmos a sociedade a partir do contributo cristão que nós estamos trazendo para esse ambiente, para essa construção da justiça social, para essa construção de uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdade. Esse é um desafio da caridade. A prática da caridade, conforme o Kardec nos diz, é a caridade que é a grande chave de transformação da sociedade. Não é a mediunidade, não é a reencarnação, não é a comunicação dos espíritos, não é nada disso. É a prática da caridade, nas suas duas dimensões. A benemerência, a caridade objetiva, que a gente faz para ajudar aqueles que estão necessitando de pão, de moradia, de roupa e outras necessidades materiais objetivas, atendimento médico, etc, etc. Mas os espíritos também vão dizer para nós, há aqueles que não necessitam de nada disso. E para esses é uma outra dimensão da caridade, é a caridade moral. Aí eu relembro, porque essa é uma questão que já está costumeira no movimento, a 886 também do livro, né? Quando os espíritos vão dizer como praticar a caridade tal qual proposta por Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, nesse capítulo da benevolência, nesse capítulo da indulgência, nós precisamos juntar esse aprendizado nosso. Porque não é... Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Não é uma corrida onde você vai primeiro na lei de adoração, depois na lei do progresso, depois na lei de liberdade. Não. É um processo de equilíbrio dinâmico dessas aprendizagens. Então, nós precisamos ajudar a sociedade a avançar nessa direção. Só que nós estamos acostumados a fazer isso na base da força, na base da briga. Dificilmente nós conseguimos fazer isso na busca dos consensos, na busca do diálogo, na busca do convencimento. Quando a gente pensa na benevolência para com todos, olha só, benevolência para com todos, e indulgência para com as imperfeições. O desafio que os espíritos estão nos colocando é nós sermos capazes de combater o bom combate conforme propôs Jesus. Não é silenciarmos e nos afastarmos dos problemas, achando que os problemas se resolverão por si só. É nós sermos capazes de olhar para os problemas, olhar para a sociedade, perceber essas anomalias que, do ponto de vista cristão, estão colocadas, que do ponto de vista da justiça social preconizada pelos espíritos e por Jesus precisa ser colocada, e sermos capazes de construir ambientes dialógicos de construção de consenso e de construção de transformação. Porque na base da brutalidade nós já aprendemos. E na base da brutalidade a gente gera processos obsessivos circulares. Quando encarna, briga, quando desencarna, briga, quando encarna, briga, quando desencarna, briga, e vai criando um ciclo onde os débitos vão se acumulando. Como quebrar esse ciclo e construir um ambiente de paz? Como quebrar esse ciclo e construir um ambiente de paz, pensando aí agora, fazendo uma conexão com as bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores? O pacificador não é um omisso, o pacificador não é um covarde, o pacificador é um sujeito ativo num processo de transformação social. É um sujeito que prefere morrer a matar, que prefere apanhar a bater, que não desafia seus inimigos, que os encara com amor e com bondade. E aí a gente pensa que um lugar, um locus para exercício dessa aprendizagem é a família. Porque os espíritos vão dizer a Allan Kardec, o enfraquecimento dos laços de família seria uma recrudescência no egoísmo. Ora, a família, para nós que construímos esse modelo familiar, né,
que antes era uma família nuclear, com pai, mãe, filhos, mas hoje tem um conceito ampliado de família nas suas diversas conformações, né? Os estudos apontam família liderada por mulheres, lideradas por filhas, liderada por mães, liderada por avós, liderada por avós, né? Não casais homoafetivos, né? Enfim, as diversas conformações que a família assume hoje, ela é um construto de um avanço nessa nossa lei de sociedade. Se nós pensarmos um pouco na história, na historiografia da formação da família, nós vamos ver que nem sempre foi assim. Nos séculos XV, XVI, século para trás, o formato de família eram famílias muito mais relacionadas com os elementos de sobrevivência, muito mais relacionados com os elementos de preservação da riqueza, de preservação do território, de mão de obra para o trabalho na lavoura, de filhos e filhas para o exército, né? Não sei se todos aqui vão se lembrar desse processo, mas houve um período que um filho ia para o exército, um filho ia para a igreja, uma filha ia para a igreja, algumas iam casar e os outros iam ser trabalhadores. Então era uma lógica, você tem uma família com muitos filhos. Por que muitos filhos? Porque são muitos braços para trabalhar a terra, para dar conta. Como é que os exércitos iam se manter? Como é que os mosteiros iam se estruturar sem padres, sem freiras, sem monges, de uma maneira geral? Então a família tinha um formato. A partir do século XVI, século XVII, vai ocorrer uma mudança no formato da família, vai ocorrer uma mudança no formato de como a gente encara as crianças, de como a gente encara a infância, de como nós construímos os modelos de afetividade, o amor materno. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o amor materno é algo mágico. Não, o amor materno é uma construção social que precisa ser amadurecida, que precisa ser falada, que precisa ser dialogada. Não é uma coisa automática, como muitos pensam. Nós precisamos pensar que a família já foi um ambiente de opressão. Opressão dos homens contra as mulheres, opressão de homens e mulheres contra crianças. E hoje nós estamos transitando para a discussão dos relacionamentos tóxicos, a masculinidade tóxica, os familiares tóxicos, pessoas difíceis em nossa vida de relação, que nós precisamos falar sobre isso. Houve um tempo, quando eu era criança pequena, Mireia, no movimento espírita, que se dizia assim: casamento imortal é no céu se talha. Apesar de os espíritos já falarem do divórcio, já falarem de outras questões relacionadas com o rompimento dos vínculos familiares, quando eles são abusivos, difíceis, etc. Mas hoje nós temos necessidade na sociedade de falar desses relacionamentos tóxicos, dos parentes tóxicos, da masculinidade tóxica, do feminicídio, da homofobia. Precisamos abrir espaços nos nossos ambientes domésticos para falar sobre isso, para falar sobre a intolerância, para falar sobre o respeito. São elementos que precisam ser construídos no ambiente familiar. Não importa se é pai com pai, mãe com mãe, avó, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, responsável por essa família. O que importa é nós sermos capazes de construir um ambiente de compreensão da necessidade de construção e fortalecimento de vínculos. A família, no século XXI, ela representa um ambiente de transformação. Nós precisamos ajudar, nós precisamos aprender e ensinar. Ajudar as pessoas a olharem a família com esse novo olhar, com essa nova perspectiva, não mais aquela perspectiva antiga da constelação familiar, numa visão patriarcal da construção social, mas uma família como uma rede, uma família como uma teia, onde todos são importantes e corresponsáveis nas tarefas, nos processos. E isso é uma coisa difícil. Nós temos mais de 5.000 anos de patriarcalismo embarcado na nossa sociedade. Nós temos mais de 3.000 anos aí, para não ser exagerado na curva temporal, mais de 3.000 anos de uma dominação adulta do mundo. Tem muito pouco tempo, do ponto de vista dessa coletividade, vou dizer aí 150, 200 anos mais ou menos, que nós estamos começando a discutir novos caminhos dessas relações familiares.
Tem pouco mais de 40 anos que a gente vem discutindo essa mudança no padrão social, nessa guerra, nessa disputa contra a masculinidade tóxica. Faz pouco mais de 20 anos que a gente está começando a discutir abertamente na sociedade o feminicídio, a homofobia, a intolerância de uma maneira geral, e especificamente algumas intolerâncias que estão relacionadas com os preconceitos de casta, com os preconceitos de grupo. É uma noção racista, uma noção de um racismo estrutural, que nós precisamos romper dentro da nossa família. Há pouco mais de 60 anos, há pouco mais de 70 anos, 60, 70 anos mais ou menos, a gente estava discutindo aqui no Brasil uma lógica racista de branqueamento, a partir de estudos de pesquisadores que eram considerados referência do final do século XIX, início do século XX. Romper com isso tem pouco mais de 30 anos. Então, a gente precisa perceber esse ambiente, senão a gente não aplica a benevolência e a indulgência nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nessa nossa família ampliada, na nossa sociedade. A gente precisa encontrar, e aí eu coloco aqui para todos uma reflexão de aprendizagem, muito mais do que uma reflexão de certezas, nós precisamos pensar em como mudar essa chave, como virar essa chave da aprendizagem, da construção do conhecimento, da construção dos valores sociais, rumo a essa mudança. Nós precisamos ensinar aos jovens, aos meninos, que o homem não pode tudo, que a masculinidade tóxica é um erro, que os comportamentos violentos são equivocados. Nós precisamos falar com nossos adolescentes que as meninas não são objeto de seus desejos, mas precisamos falar isso também com as meninas. Nós precisamos ajudar esse processo de aprendizagem, mas é um fazer, é um aprender fazendo. Não tem uma receita de bolo, não está escrito em algum lugar, não tem um manual de instruções para isso. O desafio é nós olharmos a literatura, pegarmos as vivências, pegarmos os ensinos dos espíritos, os ensinos de outros pesquisadores e transformarmos isso num processo de convivência social, num processo de convivência harmoniosa em sociedade. E nós precisamos começar falando dessas coisas. Nós temos que tirar o véu que encobre, muitas vezes, alguns medos, alguns preconceitos que nós carregamos, para falar sobre isso nos ambientes, evidentemente, utilizando uma didática adequada. Perdão, passou um ventinho atravessado aqui. Nós precisamos falar sobre isso e precisamos contar com os psicopedagogos, com os pedagogos, com os professores de metodologia, com os orientadores espirituais, com os especialistas em evangelização, para falarmos da casa espírita, para que a gente possa fazer um ambiente com uma linguagem adequada a cada faixa etária, para nós sermos capazes de produzir essa educação moral que os espíritos nos falam. O Kardec nos fala, outros pesquisadores nos falam, Fenelon nos fala, Pestalozzi, como é o nome dele, brasileiro? Paulo Freire, e outros, eles nos falam que não é uma educação, uma instrução, um letramento, para usar uma linguagem do tempo atual. É uma educação moral na direção da transformação necessária para a construção de um mundo melhor. Como ajudar a formar o caráter? E aí nós temos o apoio da psicopedagogia, nós temos o apoio do Winnicott, nós temos o apoio de Freud, nós temos o apoio de outros pesquisadores que estão discutindo como dialogar com a criança pequena, como dialogar com adolescentes, como dialogar com jovens adultos, como dialogar com adultos, como ensinar os papagaios velhos a falar, porque eu tenho um ditado antigo que diz papagaio velho não aprende a falar, não é assim? Como ensinar esses papagaios velhos a falar? Como recolocar a família como esse ambiente de aprendizagem individual e coletiva?
onde nós vamos mudando esses conceitos, mudando essa chave. Nós só somos capazes de fazer isso se nós, cristãos, formos capazes de olhar a proposta de Jesus, olhar a proposta do Espírito da Verdade e dos demais Espíritos, que nos dizem, fora da caridade não há salvação. E precisamos pensar nessa caridade imaterial. Como colaborar com essa transformação social de forma não violenta? Como construir ambientes de aprendizagem que nos permitam conviver em sociedade com menor violência? Como ajudar a construir esses caminhos? Vocês viram que eu lancei um monte de perguntas aqui, e aí eu vou fazer como Boaventura Souza Santos diz, são perguntas fortes que até agora têm encontrado respostas fracas. Nós temos que ser capazes de perceber, de romper nesse novo quadro do nosso planeta com preconceitos, com uma visão colonizadora, com uma visão opressora, com uma visão dominadora, e transformar um olhar de inclusividade, de interdependência, de incerteza, um olhar de comunicação não violenta, numa comunicação para a paz, em volume, que permita mover as montanhas da inconsciência da sociedade. Nós precisamos olhar o exemplo do Mahatma Gandhi, que fez uma transformação na Índia, mas essa transformação não foi sustentável. Quando ele desencarnou, as coisas degringolaram. Nós tivemos outras pessoas de referência na sociedade que, enquanto eles estiveram entre nós, eles promoveram mudanças que foram mudanças temporárias. O desafio é nós sermos capazes de construir mudanças permanentes com uma transmissão entre gerações dessa mensagem de paz. E o ambiente para nós construirmos isso, para nós sermos capazes de combater o egoísmo, essa grande chaga da sociedade, que é a raiz de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, é dentro da família. É na família, nessa família ampliada, compreendida como essa capacidade de cuidar, de criar, de educar, de formar, de modificar caráteres, de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Esse é o desafio que nós, espíritas, precisamos abraçar. Compreender que não é simples, não é instantâneo, não é mágico. Que aqueles que nós olhamos hoje na sociedade, que já alcançaram esse patamar, também passaram por reencarnações penosas, também passaram por situações difíceis, também enfrentaram desafios para vencer a sua personalidade antiga, para vencer a sua humanidade antiga, para ser um novo ser humano numa nova humanidade. Essa é a confiança que nós precisamos depositar na vida. Essa é a confiança que nós precisamos depositar nesse convívio social. Está difícil, está complicado, está apertado, tem muita injustiça, muita desigualdade, muita pobreza, muita miséria? Tem. Por que tem? Porque nós deixamos que ficasse assim. Depois que está tudo destruído, vai ser remontado rapidamente? Não. Mas nós precisamos começar a remontar. Nós precisamos começar a reestruturar. E esse recomeço, ele é necessário a partir dessas nossas próprias vivências. São as nossas vivências que nos permitem hoje enxergar esses problemas do passado. Talvez a gente tivesse cego para os nossos próprios erros em tempos pretéritos. Assim, ao falarmos sobre a lei de sociedade como uma lei natural, inscrita na nossa consciência, como a vida social, o contato com as outras pessoas como elementos necessários à nossa transformação, nós incluímos nesse tempo de estudo uma reflexão sobre a nossa própria aprendizagem. É ao longo do processo de aprendizagem que nós mesmos vamos nos tornando capazes de enxergar todas essas coisas equivocadas que fizemos antes. E aí, como dizem os grandes intelectuais, os grandes pensadores, se nós quisermos que tudo continue como está, é só nós continuarmos fazendo as coisas do jeito que vínhamos fazendo, do jeito que nosso pai ensinou, que nossa mãe ensinou, que nosso avô ensinou, que nosso bisavô ensinou. Se nós quisermos que o mundo mude,
nós temos que fazer coisas novas. Aliar a tradição, o conhecimento, a aprendizagem com o rompimento, com a inovação e com a mudança. Há uma sociedade em construção rumo a um mundo de paz. Mas essa sociedade em construção rumo ao mundo de paz só será pacífica daqui a alguns séculos, se nós hoje formos capazes de dar o passo nessa direção. Como pioneiros, como seguidores, como líderes, a forma que nós estivermos na posição em que nos encontrarmos, praticando a caridade, a solidariedade e praticando a afabilidade e a doçura. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. Um beijo para todos vocês. E hoje, como é a véspera da Páscoa, eu quero aproveitar aqui e lembrar que a Páscoa é a passagem, né? E trazendo um pouco dessa historiografia, é a saída do Egito, é o renascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, são as mudanças, as colheitas. É um momento que nós precisamos reacender em nós a esperança. Compreender que se há uma saída, ela é coletiva. Se há um caminho, ele é coletivo. Em todos os grandes momentos de passagem da humanidade, em todos os momentos pascais, para assim dizer, não é individualmente, é coletivamente que nós construímos. Quando os primeiros judeus estavam saindo do Egito, liderados por Moisés, o Senhor disse a Moisés: diga a Israel que marche. Nessa Páscoa, eu quero dizer para nós, espíritas que estamos aqui, e aqueles que nos assistirão em momentos posteriores, é sempre para a frente que nós precisamos ajudar a sociedade a caminhar. Assim como Moisés ouviu, ecoa em nossos ouvidos. Para a frente, caminhai. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Muita paz, muita luz. Inscrevam-se no canal da CEB. A CEB precisa atingir um número de seguidores. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dessa tarde, que para mim foi maravilhosa. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. A paz que nos invade nesse momento nos tranquiliza, nos acalma, cura as nossas feridas, acalma nossos corações, alivia nossas dores. Permita que, irmanados numa mesma direção, nós possamos dirigir os melhores fluidos, as melhores energias para os mais carentes de afeto, de amparo, de socorro. Com a tua paz em nossos corações, nós encerramos as atividades dessa tarde de sábado, te pedindo, ajuda-nos a sermos a cada dia instrumentos da tua paz. Um grande beijo para todos e para todas. Até uma próxima oportunidade. Eu vou deixar aqui por alguns segundos o meu e-mail. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, algum comentário sobre a palestra, quiser tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade.